Ixi, estamos ao vivo. Boa noite a todos, agradecemos pela presença. Vamos aguardar uns 2 minutinhos para que todos possam acessar a nossa live, que também está disponível pelo canal da Sociedade Espírita Allan Kardec, pelo YouTube. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco aqui. Em mais 2 minutinhos já vamos fazer a nossa prece, passando a palavra para o convidado nosso de hoje, o Paulo Sampaio, da cidade de Bebedouro. Mais 1 minutinho mais para que todos os companheiros possam acessar a página da Sociedade Espírita Allan Kardec. Alegria em recebê-los, é muito bom tê-los todos aqui conosco, no domingo, né? Resgatando pouco a pouco a nossa atividade de preces, nossa atividade de palestra histórica na Sociedade Espírita Allan Kardec, né? Muito bem desenvolvida e trabalhada pelo nosso companheiro André Bordini, e aí vamos dando continuidade à atividade. Já temos um tempo de que estamos vivenciando este estado de pandêmico, mas agora temos a autorização das autoridades para voltar, e a Sociedade Espírita Allan Kardec estuda como fará isso, de que forma fará, qual a melhor maneira para fazê-lo, respeitando todas as normas de segurança e todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde do nosso município de Ribeirão Preto. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que, ao término da fala, da palestra do nosso amigo Paulo, nós pedimos que aqueles que puderem, quiserem, que permaneçam para a nossa vibração, pelos enfermos, pelos necessitados, por nossos lares, por nós mesmos, para a recepção da energia espiritual, através da nossa concentração e captação, para a fluidificação da água. Mais 1 minutinho, nós já faremos a nossa prece de abertura. Vamos nos acomodando de forma confortável em nossas cadeiras, para que a gente possa ouvir a palestra, extrair as nossas reflexões. Caso alguém queira fazer algum comentário, colocar alguma observação, pode fazer através da mensagem, do acompanhamento, que oportunamente iremos respondê-las. Mandaremos a mensagem, encaminhamos para o Paulo manda respostas, nós encaminhamos todos os esclarecimentos que, porventura, algum dos nossos companheiros e amigos e frequentadores da nossa sociedade espírita, que estejam presentes, ou não frequentadores, aqueles que estão acompanhando a nossa palestra, a nossa live, responderemos. Então, nestes instantes, vamos unir os nossos pensamentos e
Prece. Estabelecer os elos de emoção, de sentimento e de pensamento que precisamos para poder estabelecer estas suaves e sutis ligações psíquicas e espirituais, aonde nos unimos e vamos, ao ouvir a palestra, nas nossas vibrações, receber dos bons, amoráveis e amigos espirituais, emissários de Jesus, o auxílio, a ajuda, o amparo, a orientação, a intuição e a inspiração. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja seu nome. Venha a nós, Pai, o seu reino. Seja feita, Senhor, a sua vontade, aqui na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Iniciamos nossa palestra, nosso encontro fraterno, nosso momento de prece e vibração, passando a palavra ao nosso companheiro, amigo e irmão de ideal cristão e espírita, Paulo Sampaio, que vai nos elucidar, nos ajudar, nos esclarecer na noite deste domingo. Bem-vindo, Paulo. A palavra é sua. Boa palestra. Fique à vontade. Muito obrigado, amigo Zola. Quero agradecer primeiramente. Uma boa noite a todos, inicialmente, né? Quero agradecer muito esse convite feito para que a gente possa retornar, né? Estamos aqui juntos novamente. É uma alegria para mim, uma honra poder estar aqui me dirigindo a vocês pela página da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Ribeirão Preto. Agradeço ao amigo Gilberto pelo apoio e suporte técnico aí também. E hoje, então, o nosso tema será, como foi colocado, a paz do mundo e a paz do Cristo. Esse tema, eu até escolhi esse tema baseado em uma sugestão da própria SEAC, que nos pediu para que falássemos sobre alguma lição do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Então, escolhi a lição de número 57 deste livro, que Emmanuel dá o título de Jesus e Paz. Então, nós vamos comentar sobre essa lição 57. E Emmanuel, então, ele faz o comentário sobre essa lição 57, ele tece o seu comentário a respeito de uma passagem, de um versículo do Evangelho que foi escrito por João, 14:27, onde Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Repetindo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, por essa fala de Jesus, a gente percebe, fica bem claro, que existe uma diferença grande entre a paz que Jesus oferece e a paz do mundo. Então, a nossa intenção aqui hoje é refletirmos sobre essas duas formas de se apresentar a paz, de termos essa paz. Como seria a paz do mundo, como seria a paz do Cristo. Então, Emmanuel, ele inicia a lição nos ensinando da seguinte forma. Ele diz assim: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador.
A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Então, já percebemos logo de início como existe uma diferença grande entre a paz que Jesus nos oferece e a paz que o mundo dá. Então, vamos refletir primeiro sobre a paz do mundo. Emmanuel, então, nos disse que é uma preguiça rançosa. Então, a gente vai concluindo, vai entendendo que é aquela paz decorrente de uma ociosidade, quando a gente procura fugir dos problemas, quando a gente procura não fazer nada de útil, procura se isolar de tudo que possa nos constranger, nos afligir. Então, é aquele momento que a gente quer um sossego, desligar de todos os problemas. E a gente percebe, muitas pessoas costumam dizer assim, né? Ah, me deixe um pouco em paz, eu preciso de paz, eu quero ficar em paz. Então, essas falas estão se referindo a essa paz do mundo, fica bem claro. Porque essas falas estão se referindo a essa questão de fugir de tudo que é dor de cabeça, de tudo que é problema, de tudo que possa levar a constrangimento, né, de sabores e tal. Então, nessas horas, é costume a gente, quando a gente percebe o peso das responsabilidades, quando a gente percebe momentos de problemas, muitas dificuldades, muitos conflitos na vida. Então, nós precisamos fazer primeiro uma diferença, porque é lógico que, muitas vezes, nós precisamos realmente uma fuga. Por um tempo, a gente precisa, às vezes, desligar um pouco daquilo que nos aflige, quando surgem muitos problemas, de repente, a gente, diante de um certo problema mais complicado, diante de um estresse muito grande, é lógico que a gente precisa fugir um pouquinho, refletir, manter a mente tranquila, para que então a gente volte e comece a enfrentar o problema, a dificuldade, procure resolver de uma forma serena. Agora, o problema é quando essa forma de fuga passa a ser constante na nossa vida. Se nós estamos naquela situação de evitarmos as pessoas que possam nos dar alguma forma de trabalho, nos trazer algum sacrifício de nossa parte, quando nós evitamos tudo que possa nos afligir, ou seja, nós estamos buscando constantemente a paz do mundo, a gente está querendo se isolar de tudo que possa nos oferecer algum desgaste. Então, é aquele momento que a gente só quer descontração, quer sossego. Então, a gente precisa ficar atento nessa hora, porque nós sabemos da importância do trabalho na nossa vida. Nós sabemos o quanto é importante sermos úteis, aproveitarmos as oportunidades que a vida nos oferece. Então, quando a gente está buscando demasiadamente essa paz do mundo, eu creio que é o momento da gente parar e repensar a nossa vida. Será que nós não estamos realmente procurando nos acomodar? Estamos procurando realmente fugir das nossas responsabilidades? Aí fica uma questão para a gente analisar como fica a nossa consciência diante de tudo isso. Agora, quanto à paz do Cristo, diz Emmanuel, que é o serviço renovador, proveito constante. Então, é aquela situação quando nós temos a consciência tranquila por estarmos fazendo tudo que está ao nosso alcance para realizarmos o bem, tanto para nós quanto para nossos semelhantes. Então, nós, nessa situação,
aproveitamos as possibilidades para sermos úteis, que é tão importante, e nós aproveitamos sem temer dificuldades e problemas que podem e que vão surgir muitas vezes, quando a gente tenta fazer o bem. Então, essa paz do Cristo é uma paz em meio àquela agitação, às vezes é a paz em meio ao conflito. Então, não é aquela paz ociosa, não é a paz da tranquilidade que não tem nada perturbando. Muito pelo contrário, às vezes. Só que aí a gente percebe, quando uma pessoa consegue estar conquistando essa paz do Cristo, essa pessoa, ao se deitar, ela sente aquele corpo cansado, desgastado pelo trabalho, às vezes de um dia inteiro, de sacrifícios que ela enfrentou durante aquele dia, do desgaste que ela teve para fazer algo de bom, mas ela se apresenta com a consciência tranquila. O corpo está desgastado, mas ela tem a leveza da alma, porque ela tem a paz do dever cumprido, que isso é muito importante, faz toda a diferença. Então nós percebemos aí paz do mundo, ociosidade, descanso, lazer, fuga de tudo que aborrece, e paz do Cristo, trabalho no bem, trabalho constante, apesar de problemas. Então percebemos essa grande diferença. Vamos buscar agora mais alguns subsídios para a gente reforçar a ideia. No livro Vinha de Luz, também ditado por Emmanuel, ele também faz alguns comentários sobre essa questão da paz do mundo e da paz do Cristo. Então, Emmanuel nos diz assim: há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Então, olhem só como que essa colocação de Emmanuel nos mostra que essa paz do mundo não tem nenhum mérito, não tem um valor real, não é uma conquista, porque ela está disponível para qualquer um tê-la. Então, até aqueles que estão voltados ainda ao mal, também desfrutam a paz do mundo. Continua Emmanuel: a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Olhem só, sono enfermiço da alma, porque sono dá a ideia do descanso, mas um descanso doentio, muito diferente daquele descanso proveitoso que a pessoa desfruta depois de um dia que trabalhou e lutou pela paz do Cristo. Então, continua Emmanuel: busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Puxa, que legal isso, né? Uma conquista íntima, é uma forma do despertar da consciência, quando nós já estamos conscientes da importância da atividade no bem, de sermos úteis, é quando nós nos adaptamos às situações da vida, por mais adversas que elas sejam, e a gente aproveita as oportunidades. Então a gente passa a entender nessa hora como aquelas dificuldades, os problemas que a vida nos coloca à frente muitas vezes, nós passamos a entender como bênçãos de Deus na nossa vida. São muitas vezes provas para a gente mostrar que aprendemos a lição, que queremos conquistar algo de melhor em nossa vida, como espíritos imortais. Vamos agora ver alguns exemplos que Emmanuel vai nos falar
voltando à lição 57, que é a lição base da nossa reflexão de hoje, Emmanuel dá alguns exemplos nos mostrando Jesus, que é o nosso modelo e guia, né, como diz os Espíritos. Ele nos dá alguns exemplos de Jesus nessa questão. Então ele diz assim que Jesus nasceu numa estrebaria, como sabemos. Vocês imaginem o governador espiritual da Terra, aquele que era esperado por muitos. Muitos achavam que ele viria em todo poder e glória, como um rei muito importante, e Jesus já vem dando a lição da humildade no início da sua tarefa aqui entre nós. Então, diz Emmanuel, mesmo assim, ele revelou-se em paz. Continua Emmanuel, Jesus sofreu a perseguição de Herodes na infância, porque nós sabemos que havia uma profecia que dizia que haveria de nascer aquele esperado, o Messias esperado, aquele que seria o Salvador. E Herodes fica sabendo, então, dessa profecia e ele se sente ameaçado, porque ele era o rei. Ele ficou preocupado de que aquele que pudesse nascer levasse algum perigo ao seu reinado. Então Herodes tem aquela decisão infeliz de mandar matar todas as crianças recém-nascidas e até 2 anos de idade. Então, diante dessa circunstância, José e Maria, os pais de Jesus, são orientados pela espiritualidade e eles fogem para o Egito para que Jesus ficasse protegido, né, desse perigo que corria. Então, Emmanuel nos diz que, diante disso, Jesus sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Jesus foi negado pela fortuna de Jerusalém, porque sabemos, como nos mostra os evangelhos, que aqueles poderosos da época, os doutores da lei, aquelas pessoas influentes, rejeitaram Jesus na sua grande maioria, e mesmo assim, Jesus refugiou-se feliz em barcas pobres. Jesus recebeu golpes da astúcia, acusações, traições, armadilhas que faziam para pegá-lo em contradição, mas Jesus jamais deixou de exercer o seu ministério de amor. Ele foi abandonado pelos próprios amigos, os seus discípulos, aqueles que o amavam, que estavam junto dele, aprendendo as lições imortais. No momento difícil do Calvário, fugiram, não tiveram coragem de acompanhá-lo. Apenas João esteve lá com a mãe de Jesus. E até Pedro, aquele amigo querido do Mestre, negou Jesus por 3 vezes. E mesmo assim, diz Emmanuel, Jesus entregou-se serenamente à prisão injusta. E diz mais, Jesus foi açoitado e conduzido à crucificação, mas ele voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os amigos e ajudar os verdugos. Então, com esses exemplos do Mestre, Emmanuel vai concluindo dizendo, recorda assim o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. Então, olha que importante essa colocação. Para a gente ter essa segurança íntima, essa paz verdadeira, é preciso ter essa consciência do dever corretamente cumprido. Então, assim, a gente recordando, analisando esses exemplos do Cristo, nós aprendemos que, apesar de todas as adversidades, apesar dos aparentes prejuízos que podemos ter, apesar das aparentes injustiças,
vale a pena esforço constante para conquistar essa paz do Cristo. E agora eu quero, então, até para relaxar um pouco, para a gente refletir, eu trago uma historinha que está na internet, de um autor desconhecido, para a gente ilustrar esse entendimento da paz, né? Então, essa historinha, ela tem o título de A Paz Perfeita. Conta, então, que certa vez havia um rei muito bondoso, muito sábio, e esse rei precisou escolher entre duas pinturas qual delas representava melhor a paz perfeita. Então, esse rei parou diante das duas telas, as observando, para que ele, então, pudesse emitir a sua opinião. A primeira tela, ela mostrava, naquele desenho, de um lago muito tranquilo. Imagine aquelas águas tão límpidas, tão branquinhas, tão transparentes, que parecia um espelho, onde ali naquelas águas estavam refletidas as montanhas à sua volta, montanhas com muitas árvores, aquele céu azul, muitos pássaros, as nuvens brancas. Então as pessoas que chegavam diante dessa tela diziam, em sua maioria, essa tela com certeza representa a paz perfeita. Aí o rei, então, depois que analisou essa primeira, ele parou diante da segunda tela, para, então, observá-la bem. A segunda pintura, ela também mostrava montanhas, mas era uma situação muito diferente. Ela retratava um dia de tempestade. Então, ela mostrava aquele céu escuro, nuvens muito carregadas, muitos raios, realmente mostrava nitidamente uma tempestade muito grande. Então, as pessoas que chegavam diante dessa tela diziam que ela tinha uma perfeição, a pintura, que até assustava ao olhar para aquela tela. E eles diziam até que ela era tão perfeita que parecia até ouvir o barulho dos trovões, tamanha a perfeição da pintura. Então o rei observou tranquilamente as duas e depois de um tempo ele foi então dar a sua opinião. E o rei diz que para ele aquela que representava melhor a paz perfeita era a segunda. Mas como todos ficaram admirados, mas como as pessoas sabiam que aquele rei era muito sábio, quiseram ouvir dele a explicação, por que ele teria escolhido a segunda tela. Então aquele rei sábio, ele começou a explicar que ele percebeu naquela pintura um detalhe importante, pois caía rente a montanha, uma cascata muito forte, e atrás dessa cascata que corria, que descia rente à montanha, havia uma fenda na rocha ali. Havia um buraco naquela rocha, e daquele buraco saía um galho que estava preso naquela fenda da montanha, atrás da cascata. E nesse galho, ele viu lá pintado que havia um ninho que o passarinho havia construído, e esse passarinho estava deitado tranquilamente no seu ninho. Então esse rei diz assim: paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas ou sem dor. Paz significa, apesar de estar em meio a tudo isso, permanecermos calmos e tranquilos em nosso coração. Então, essa historinha que eu creio que retrata bem essa questão que estamos abordando aí. Avançando, então, eu pensei que para nós conquistarmos a paz do Cristo, é necessário que nós sejamos pacíficos. Então, no Evangelho escrito por Mateus 5:5,
ele apresenta uma das bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Então, muitos poderiam perguntar, por que Jesus promete a terra como recompensa para os brandos e pacíficos, se nós já vivemos no planeta Terra? Então, é muito provável que essa colocação de Jesus tenha sido feita prometendo a terra regenerada, a terra transformada num mundo melhor, que nós sabemos que estamos a caminho disso. Estamos vivendo aquele momento tão falado da transição planetária. E a Terra, então, haverá de se tornar um planeta melhor. E fica claro, então, por essa bem-aventurança, que aqueles que habitarão essa nova Terra deverão ser brandos e pacíficos. Um bom alerta para nós repensarmos como estamos diante dessa questão. Porque a pessoa branda e pacífica é aquela pessoa que tem já uma certa dose, uma condição, uma conquista da paciência, da tolerância. É aquela pessoa adepta da não violência. Aquela pessoa que não reage da mesma forma do agressor. É aquela pessoa que tem domínio sobre suas emoções e impulsos. E nós percebemos o quanto é importante, o quanto é bom a gente conviver com pessoas pacíficas. Principalmente a gente vai observar isso no trânsito. Como a gente percebe que pessoas que ao entrarem no seu veículo, muitas vezes se transformam, perde o controle da situação. No lar também, o quanto é importante mantermos essa calma, essa paz, esse respeito, convivermos fraternalmente com todos, independente das opiniões diferentes que cada um possa ter. Então, é algo importante para a gente pensar se estamos trabalhando essa conquista de sermos brandos e pacíficos. E Jesus, que nos ensina e nos orienta tanto, Emmanuel vem nos mostrar que ele nos ensina também para conquistarmos essa paz. Então eu fui buscar no livro Ceifa de Luz, também de Emmanuel. Ele nos apresenta uma lição muito interessante, que chama a lição da espada. Então Emmanuel vai comentar um trechinho também do Evangelho de Mateus, 10:34, quando Jesus disse assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Mas como? A gente vai perguntar. Nós comentamos agora há pouco um versículo quando Jesus diz que nos oferece a sua paz, que ele nos dá a sua paz. Como que agora Jesus está dizendo que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada? Então são aqueles ensinos do Cristo que precisa de uma chave, precisa tirar o espírito da letra. Não podemos nos ater à forma literal das palavras. E Emmanuel diz isso, porque ele diz que muitas pessoas prevalecem-se da feição literal dessa passagem para semear sombra e perturbação. Porque muitas pessoas podem dizer assim: Jesus ensinou que eu preciso usar a espada, eu preciso combater, eu preciso lutar, eu preciso defender daquela forma que eu penso. Então, essa pessoa está baseando-se na feição literal desse ensino e está usando de uma forma completamente oposta ao que o Cristo veio nos trazer. Então, Emmanuel, que é esse Espírito que nos ensina muito a interpretar o Evangelho, Emmanuel vem nos esclarecer essa passagem. Ele vem nos dizer que essa espada que o Cristo oferece é uma espada simbólica, é a espada que ele nos dá para combatermos os inimigos da nossa paz. E quais são os inimigos da nossa paz? Emmanuel diz
eles estão ocultos em nosso próprio eu. Não é externamente, não vamos combater com outros, vamos combater conosco. Então, Emmanuel cita 4 inimigos que a gente precisa combater em nós para conquistarmos a paz. E ele fala, então, que esses inimigos são o orgulho, a intemperança, o egoísmo, a animalidade. O orgulho porque nós nos sentimos importantes demais, muitas vezes. E com isso a gente não aceita nem ofensas leves. A gente já acha que deve revidar. A intemperança porque muitas vezes nós perdemos o controle, o equilíbrio emocional, nos desequilibramos. O egoísmo porque não pensamos muitas vezes no outro, pensamos somente em nosso próprio bem. E a animalidade, quando nós percebemos aqueles instintos agressivos que muitas vezes arrastamos de existências passadas. Então, como é importante essa lição? Que a gente esteja atento a esses inimigos, que a gente combata esses inimigos com as lições do Cristo, que simbolicamente estão representadas nessa espada que ele diz que veio nos trazer. Bom, aí como a gente quer avançar, estamos num processo de crescimento espiritual, vamos já ver adiante. Aquela pessoa, vamos imaginar alguém que já conseguiu conquistar, já é brando, já é pacífico, essa pessoa que já vive, já desfruta dessa paz consigo mesma. Surge um novo desafio, uma nova conquista. E agora, também Mateus 5:9, uma outra bem-aventurança, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, quem são? São os pacíficos, que foram além, deram um passo a mais e um passo grande, porque os pacificadores são aqueles que, além de ter a paz consigo, ele vai agora trabalhar para que outros conquistem e fiquem em paz. São aqueles que promovem a paz. E esses pacificadores estão, muitas vezes, em meio a conflitos, a problemas. São geralmente missionários que o Cristo envia à Terra para que nos ajude a ficarmos em paz, a conquistarmos um pouco dessa paz. E aí poderia se perguntar, mas por que Jesus diz que como até uma recompensa eles serão chamados filhos de Deus? Nós não somos todos filhos de Deus? Sim, nós somos todos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Temos em nós a centelha divina. Mas a diferença que mostra aí nessa questão é que esse título honroso de filho de Deus, nós receberemos quando nós chegarmos nessa condição evolutiva daqueles que depois de muito trabalho, muita dedicação, muita perseverança no bem, durante muitas e muitas existências corpóreas, esses espíritos vão conquistando essa condição de pacificadores. São aqueles que já vivem a vontade do Pai, aqueles que representam Deus entre os homens, porque eles espelham a condição daqueles que já desfrutam da paz verdadeira, desse amor. Então, quando nós atingirmos essa condição de pacificadores, mereceremos honrosamente sermos chamados filhos de Deus. E Emmanuel, então, finaliza a lição 57 do livro Palavras de Vida Eterna, dizendo assim: a paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Olhem que bonito isso. Serviço do bem eterno em permanente ascensão.
Então, agora, já finalizando, eu quero lembrar de 2 missionários apenas, dentre tantos que Jesus já enviou para nos ajudar a progredirmos espiritualmente. Quero me lembrar primeiro de Gandhi, um missionário que nem era cristão, aquele ativista indiano. Gandhi foi aquele que promoveu, que trabalhou pela independência da Índia, para libertá-la do domínio britânico. E ele fez isso através de protestos pacíficos, de jejum. Foi aquela resistência pacífica. Imaginem o que é libertar um país do jugo de outro, sem usar armas, sem violência. Tem até uma frase muito bela a respeito de Gandhi, que diz que a Inglaterra foi vencida por um exército que a história jamais registrou antes. O exército da persistência, da paciência e da não violência, liderado não por um marechal, mas por um apóstolo visionário, que poderíamos dizer um pacificador. E Gandhi dizia: não existe um caminho para a paz é o caminho. E outro missionário que quero me lembrar é daquela figura doce de Francisco de Assis, aquele que foi enviado por Jesus para restaurar a sua igreja, viveu na extrema pobreza, ensinando a todos nós que o maior tesouro não está nos bens materiais, mas no amor ao próximo, e que aquela oração tão bela que nós conhecemos, atribuída a Francisco de Assis, mesmo que não seja da sua autoria, não temos a certeza, mas que retrata a sua vida, quando a gente lembra das suas palavras ecoando e dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Eu quero agradecer, então, a cada um de vocês, meus amigos, que estiveram conosco em mais esta noite, esta oportunidade. Quero agradecer mais uma vez a Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto, na pessoa do amigo André Zola, que nos fez o convite tão gentil. Então, eu quero desejar a cada um de vocês a paz do Cristo. Que Deus abençoe a todos esses trabalhadores dessa casa espírita, os frequentadores, a cada um de vocês, que fiquemos na paz do Cristo, com as bênçãos de Deus. Retorno, então, a palavra agora ao amigo André Zola. Muito obrigado. Agradecemos ao Paulo. Já renovamos o convite para uma próxima oportunidade, depois vamos tratar isso. Muito obrigado, André. Agenda. É uma alegria tê-lo aqui e queremos convidar a todos que nos acompanham nessa live, se não separaram a sua água, separe, coloque a sua água, né? Se você pretende ir tomando a água ao longo da semana, coloque 1 litro de água, deixe lá. E vamos agora à nossa vibração, à nossa prece, à nossa oração. Vamos aproveitando esse ambiente sereno, tranquilo, harmonioso, que o Paulo nos deixou com as suas palavras, aonde podemos sentir a paz irradiando dele para todos nós, e nós irradiando a paz para o nosso próximo. Vamos nos lembrando do ambiente tranquilo em que sentávamos ao ouvir Jesus a falar conosco. Jesus conversa conosco há muito tempo, em vários momentos, em várias situações. E neste momento em que temos ouvidos de ouvir e olhos de ver,
porque o nosso coração destrava, o nosso coração se abre, as nossas mãos se estendem. Vamos buscando unir-nos, como se estivéssemos na presença de Jesus, ouvindo-o a orientar a lei de amor que irá nos fazer nos elevar, irá nos ajudar a superar, irá nos ajudar a vencer as dificuldades íntimas dos nossos conflitos interiores, daquilo que nos assola, daquilo que nos assusta, daquilo que nos preocupa, daquilo que nos tira a tranquilidade. Nós sabemos que os desafios existenciais são grandes. Atravessar a dor física é algo que incomoda, mas ao mesmo tempo é algo que nos ensina e nos liberta. Enfrentar os conflitos psicológicos, a ansiedade, a depressão, a angústia, isto tanto nos abala, tanto nos altera o ânimo, nos tira os horizontes. É como se o mundo fosse ruir dentro de nós e precisamos encarecidamente do carinho, do afeto, da atenção, do zelo do amigo, do companheiro, da família. Porque ou estamos sofrendo por algo que já passou, isto é a depressão, ou estamos angustiados por algo que poderá ou irá acontecer, isto é a ansiedade. Jesus ouve as nossas súplicas e nos ajuda. Também podemos estar atravessando momentos difíceis, momentos de indecisão na nossa caminhada profissional, momentos de incerteza em razão das circunstâncias que nos afligem, a preocupação com o pão à mesa, com o teto que nos acolhe, com as condições mínimas necessárias para conseguirmos dar a dignidade que qualquer um de nós precisa na trajetória terrena. Jesus, nós te rogamos. Vamos rogar a Jesus também por nossos familiares, por nossos afetos e desafetos, por aqueles que compartilhamos o caminho e que às vezes parece que a ingratidão graceja, parece que a ingratidão sempre nos toca, nos fere, por mais que fazemos, não conseguimos encontrar a alegria, não conseguimos encontrar o equilíbrio, não conseguimos ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de reconhecimento aos nossos esforços permanentes e constantes. Vamos orar também para o equilíbrio dos nossos ambientes de convívio, sejam eles o lar, o profissional, o social, para que ali possamos ser a luz que ilumina as mentes e os corações e ajudem todos e a nós mesmos a enxergar, além dos limites dos sentidos físicos, mas enxergar a beleza da sublimidade, da presença constante, permanente de Deus ao nosso lado, a nos dar, a nos sugerir, a nos incentivar as decisões para o bem, o perdão, a tolerância, a compreensão, a compaixão, a doação, a qualquer esforço, porque sabemos que somos os artífices, os construtores da nossa paz, os edificadores do templo e do reino da virtude e do bem, que cada um há de construir dentro de si. Nós queremos também, nestes instantes de conversa íntima, desse papo agradável, em que Jesus nos olha e nos observa, rogar a Jesus que tenhamos condições de perceber as influências perniciosas, as influências negativas, sejam elas de espíritos amigos que aparentemente concordam com os nossos descaminhos e, na verdade, não são nossos amigos. Daqueles espíritos doentis e sofredores que, por acaso, sugerem às nossas mentes o desequilíbrio, o incentivo ao combate, ao conflito, à agressão.
Ó Jesus, na busca desta harmonia, na busca deste olhar que transcende o próprio olhar, na busca de ouvir o som que supera o próprio som, na busca de podermos sentir aquilo que conseguimos sentir além das presenças do frio, do calor, aqui nos colocamos, Jesus, diante de Ti. As nossas súplicas. Cada um de nós temos umas em particular, mas sabemos que nos escuta e que a sua mão está estendida e que nós iremos nos segurar a ela e, através disto, daremos um passo confiante na edificação da tua paz dentro de cada um de nós. Sabe, Jesus, nos colocamos agora, mesmo que nos nossos ambientes, com as mentes abertas, cientes de captar da órbita psíquica do bem, daquilo que irradia constantemente os fluidos benéficos e harmonizantes que espraiam sempre por todo o mundo, por todo o orbe terrestre, e nos buscamos, sentimos que somos atendidos, que somos auxiliados. É como se essas energias adentrassem ao nosso corpo físico, expandissem pelo nosso corpo espiritual, ativando o metabolismo energético dentro de cada um de nós, para que um calor imenso cresça dentro de cada um, dando-nos a certeza de que estamos captando, sentindo, recebendo o influxo benéfico da bondade, o influxo benéfico do socorro, a presença amiga e companheira de dedicados e abnegados emissários do Cristo que zelam por cada um de nós. Temos a fé suficiente para transformar a água que confiante colocamos na certeza de que ali os fluidos serão depositados molécula a molécula, para que na dose homeopática, com a nossa fé, ela nos alimente, ela nos sustente, ela trate, ela cure e ela nos recupere, porque temos a fé. E estamos cientes de que a nossa fé poderá nos salvar, que a nossa fé poderá nos libertar. Sabe, Jesus, os tempos são muitas dificuldades, os tempos são de transição. Não estamos ignorantes ao desafio que assola toda a humanidade. Não estamos distantes da nossa percepção do que toca em termos de dor, de angústia, de preocupação aos nossos próximos. Dentro da nossa condição, nós te rogamos, auxiliai a todos, mas auxiliai a todos a perceber o teu auxílio, porque ele é constante, permanente, revigorante, para que cada um que esteja no leito de um hospital, ou distante numa casa de repouso, ou solitário à beira da rua, à espera de um alimento, ou aquele que mesmo dentro dos seus ambientes se sentem só na presença dos seus. Sabe, Jesus, é tão triste a solidão, é tão difícil ficar só, mas sabemos que podemos sempre contar com a generosidade do seu amor a nos ouvir, dos seus emissários a nos socorrer, da sua mão amiga a tocar a nossa face, a nos convidar, levanta-te, anda, levanta-te e anda, confie, segue-me.
amigo Jesus, nestes instantes em que somos envolvidos na tua bondade. E o teu caminho nos leva a perceber e a sentir, a entender como nos ensinastes, que quem tudo faz é Deus, mas é o caminho que escolhemos para conseguir entender, se aproximar e sentir a Deus. Te pedimos licença, Jesus, para encerrar essas nossas vibrações, essa nossa mentalização, esse nosso diálogo íntimo, confiante, bondoso. Pedimos licença, Jesus, para encerrar e rogar, apesar de todas as nossas limitações, como sempre o fez ao longo do tempo. Permaneces conosco, para que nós possamos perceber que a tua paz que nos deu reina dentro de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos que ficaram conosco até estes instantes, nós estamos encaminhando para o encerramento, esclarecendo a todos que a Sociedade Espírita Allan Kardec continua atenta e está estudando dentro das normas vigentes, dos protocolos que as autoridades destinam para a retomada das atividades nos templos religiosos e provavelmente tudo caminha que na primeira semana de setembro tenhamos decidido e definido como cumprir de forma atenta, de forma correta, todos estes protocolos e como faremos a retomada das nossas atividades. Temos também a certeza de que muitas atividades terão que ter um novo formato, terão que se ajustar às novas deliberações que precisamos cumprir. Estamos agora na fase amarela, virão outras fases e gradativamente vamos nos ajustando. Mas é possível nos mantermos ligados, seja pelas nossas lives, pelas nossas palestras, pelos nossos estudos, pelas nossas atividades, pelo arquivo e pelo conteúdo que conseguimos ao longo do tempo gerar de estudos, de palestras. Então, temos inúmeras oportunidades de servir e de aprender e de permutar experiências. É claro que o nosso convívio, a nossa presença, o nós podemos nos olhar de perto, mesmo que pela distância de 1,5 m e 2, isso é muito agradável, isso é muito importante e é muito valioso para os nossos corações. Tenham uma boa semana, fiquem em paz e permaneçam, sempre que puderem, acompanhando as nossas programações, seja pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, estaremos atualizando as atividades, as palestras, fica aí o convite a todos. Uma boa semana, com muita paz, muita serenidade, e aproveitando
a lição maravilhosa, a palestra agradabilíssima do nosso amigo Paulo, da cidade de Bebedouro. Que tenhamos a paz de Cristo em nossos corações. Obrigado, Paulo. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos.